Olá menino, olá menina, bem-vindos ao canal Além do que se vê. Tá chegando agora, novato no pedaço? Bem-vindo, bem-vinda. Dá uma clicada aqui embaixo, ó. Está escrito aqui, ó, inscrever-se. Você clicou aqui no inscrever-se, você cola com a gente aí, né? Para ficar por dentro de tudo que transcende os sentidos, tudo que é além do que se vê. Eu sou o Júnior, eu tô à frente de um trabalho espiritualista, sou dirigente, né, de uma casa, de Umbanda, a Tenda Umbandista, Fé, Esperança e Caridade, o TUFEC. E esse aqui, né, é o canal Além do que se vê, e a gente vai explorando vários assuntos aí que transcendem, que traz pra gente aí um somatório para o nosso dia a dia aí. Então a gente está tendo, inclusive, esse ano, duas oportunidades. A primeira, segunda ou terça-feira, abordando além do que se lê, estudando o Evangelho, segundo o Espiritismo. E agora, aqui no finalzinho da semana, na sexta-feira, quinta ou sexta-feira, a gente está de volta com mais um vídeo aí. Hoje o tema é como me comunicar com os guias espirituais fora do terreiro, né? As pessoas vão lá para se comunicar com as entidades, vão lá. Eu havia até uma internet de uma coisa muito engraçada, né? O cara, né, uma foto, né, de um carinha abraçado com a pombagira, né, com a entidade no terreiro, assim escrito embaixo, no terreiro. E outra aparece assim, em casa, com a bombinha, desesperado, apavorado, com medo, né? Porque a entidade se manifestou para ele lá na casa dele. Enfim, como é que a gente faz se a gente quer falar com um amigo espiritual, com uma amiga espiritual fora do terreiro, né? Se a gente está querendo uma comunicação com os nossos guias, com os nossos amigos espirituais, como é que a gente faz? Bom, primeiro fator muito importante. Se você não tem a mediunidade, né, ostensiva, né, a mediunidade da vidência e da clareaudiência, né, você não ouve e não vê os espíritos, essa aí é uma situação muito comum, porque a maioria das pessoas não vê e nem escuta os espíritos o tempo inteiro. Mas, porém, contudo, entretanto, uma coisa muito importante. No Livro dos Espíritos, na pergunta 459, existe aquela famosa pergunta: influenciam os espíritos nas nossas vidas? A resposta: muito mais do que imagineis, porque de ordinário quer dizer, normalmente, são eles que vos dirigem. Os espíritos, eles se comunicam conosco o tempo inteiro, através das inspirações. Não entendi nada, Júnior. Como assim? Explicando. Eu vim do espiritismo, eu não era um bandista. No início eu era espírita. E quando eu era do meio espírita, eu trabalhava na mediunidade na mesa, aconteceu uma situação que me chamou muita atenção. Fiquei assim, muito bolado. Pensativo, pô, como assim? Tava eu sentado na mesa, de repente, o que acontece? Eu sou um desses raros casos que tem uma mediunidade de evidência e audiência. E aí eu vi uma múmia egípcia vindo, né? Parecia egípcia, sarcófago, tudo. E aí veio vindo e se comunicou através de mim. Eu dei a passividade, né? Durante aquela comunicação, eu estava percebendo, ali, durante aquele trabalho, eu estava consciente durante a manifestação mediúnica, porque existe a mediunidade consciente e existe a mediunidade inconsciente, a semiconsciente e a inconsciente. Um dia eu faço um vídeo sobre isso daí. As pessoas estão me pedindo muito, tá? Então, o que aconteceu? Aquela múmia começou a se manifestar e começou a falar. Só que ela estava falando em português. Ué, como assim? Quando acabou a nossa reunião, eu fui até minha dirigente, né? Coitada, tia Cristina. Um beijo pra senhora, se a senhora estiver assistindo, né? Vai que tá assistindo. E aí eu cheguei pra ela e falei, pô, tia Cris, não entendi nada, como é que aquela múmia? Ela não era brasileira. Como é que ela podia estar falando português? Aí a tia Cris me retornou a seguinte, né, indagação. Júnior, você já parou para pensar que os espíritos não se comunicam através do idioma? Aí eu fiquei parado pensando, não se comunica, quer dizer que o espírito não está falando português nem nada. Pensando, e aí, gente, eu cheguei a uma conclusão muito interessante que a gente não para pensar. Por acaso, vamos lá, vamos raciocinar. Nas nossas preces, nossas orações que a gente faz quando a gente é católico, por exemplo, a gente ora, ou então qualquer religião, você ora para Jesus, por exemplo, você ora para Maria, você ora para... Nenhuma dessas pessoas fala português, não. Já parou para pensar? Nenhuma dessas pessoas é do território nacional, nenhuma dessas pessoas é do território de algum dos países onde falava a língua portuguesa. Então, como é que a gente pode estar rezando para eles e pode estar estabelecendo um contato, uma comunicação? Comunicação quer dizer tornar comum.
Se a gente está falando língua diferente, como é que eles estão entendendo o que a gente está falando? E é o princípio oposto também. Quando eles falam pra gente, como é que a gente está entendendo o que ele... né? Por exemplo, a gente sabe a história da Nossa Senhora da Guadalupe, por exemplo, né? Que apareceu, fez aparição pro indígena e falou no idioma, né? Falou espanhol, mas ela deveria estar falando em aramaico. Nunca pararam para pensar nisso, né? Então, na verdade, isso acontece porque o idioma do espírito, né? Não é através de palavras, eles inspiram, eles passam através, né, das ondulações, das frequências espirituais, a ideia. E a ideia é captada pelo médium. Ou seja, olha, nós estamos devagarzinho, nós estamos indo chegar. Uma outra consequência reversa disso é que não adianta nada você pegar aquelas rezas e ficar falando um monte de coisa se você não saber o que você está falando, né? Você está falando no automático. Porque a espiritualidade, ela capta o sentimento. E o sentimento que você está exprimindo, a ideia que você está exprimindo, se você está lendo aquele monte de palavras difíceis, não sabendo o que é, e você está se concentrando o seu amor naquilo, aí sim está sendo captado, né? Porque eles enxergam através das palavras, que o idioma não quer dizer nada, mas a ideia é sim. Então os espíritos se comunicam através da influência espiritual, ela não se dá através do cartesiano. Como esse cartesiano? A coisa objetiva, fria, fixa. Não, é através das inspirações. De modo que, muitas das vezes, os espíritos estão falando com você direto fora do terreiro, você não está desmaiando, apavorado, nada disso. Alguém vai falar graças a Deus, né? Porque tem gente, eu nunca vi isso, por que a pessoa tem medo fora, quando está incorporada no médium não tem medo, né? Incrível esse pensamento. Mas, voltando à nossa temática de hoje, muitas das vezes a espiritualidade, ela te inspira a ligar a televisão num determinado momento, a pegar determinado livro para ler, a conversar com determinada pessoa e essa pessoa te fala justamente o que você precisa. Então, a comunicação com os guias fora do terreiro, ela não vai se dar na incorporação. Você está andando na rua, daqui a pouco tá a pessoa lá e seu guia espiritual quer se comunicar com você, né? Ele não pode incorporar em você para falar com você mesmo no meio da rua. Então a pessoa está andando, de repente a pessoa já começa a receber. Isso não vai acontecer. Não é dessa maneira que a espiritualidade vai agir. Acabei de dizer, os espíritos eles influenciam na vida das pessoas, de ordinário são eles que vos dirigem e a gente nem percebe. Então, o seu colega vai chegar e vai te falar alguma coisa, uma frase, que de repente vai dar aquele clique. De modo que, uma coisa muito importante, para que você perceba essa influência, é necessário que você esteja na sintonia, porque a própria espiritualidade já descreveu que tem gente que eles tentam inspirar, estão falando o tempo todo, o tempo todo, e a pessoa não está, porque não está na sintonia. Então por isso que é importante no nosso dia a dia a gente buscar elevar o nosso pensamento a Jesus, buscar elevar o nosso pensamento a Deus, para que a gente esteja com a vibração alta, para que quando essas entidades, quando a espiritualidade, essas entidades maravilhosas quiserem nos passar algum auxílio, a gente tem ouvidos de ouvir, porque senão vai passar batido, a gente vai dar trabalho para eles e é à toa, né? Outra coisa muitíssimo importante, olha, aconteceu agora, na semana passada, eu tive a inspiração, né, tava no trabalho, e aí meu caboclo, né, seu tucunaré, né, pediu que eu mandasse uma mensagem para uma amiga minha que eu não vi há muito tempo, né, e que era para pedir para ela no terreiro que ele gostaria de falar com ela. Quando eu mandei a mensagem, cara, ela ficou assustada, porque, na verdade, olha que coisa. Ela disse que ela tinha sido convidada a ir numa igreja evangélica, porque lá o Espírito Santo queria falar com ela. Quer dizer, gente, na verdade, em verdade mesmo, os guias, né, o Espírito Santo lá na igreja, todos do plano espiritual que vem até a gente, até do plano físico mesmo que vem até a gente conversar alguma coisa, a gente deve prestar atenção porque sempre é Deus querendo falar conosco. E ele se usa, né, desses meios para ativar a nossa consciência para que a gente se melhore em algum ponto, para nos dar alguma ajuda, algum suporte, né? Então a gente tem que estar muito atento e tem que se abrir o coração para tentar ouvir e entender o que a vida está tentando nos dizer. Mas a gente só vai fazer isso a partir da nossa evangelização, a partir da nossa, o quê? Reforma íntima. Isso dói, né? Parar para olhar para dentro, porque quanto mais
burilado você tá, quanto mais trabalhado você tá, quanto mais puro você tá, mais com a sintonia mais fina, né? Com a sintonia melhor, mais fácil é essa comunicação dos guias com a gente de modo sutil, mas a gente consegue perceber, porque a gente está mais ligado ao alto. Então o alto consegue se comunicar de uma forma muito mais fácil conosco. Então, espero que todo mundo tenha entendido o recadinho aí, né? Vão procurar Jesus, vão procurar estar com o pensamento no alto, só pensando coisas boas, deixando as coisas, né, negativas de lado. E no nosso dia a dia é isso que vai valer a pena. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E ninguém precisa desmaiar se ver uma entidade também diretamente, porque, né, afinal de contas, nós não somos seres materiais tendo aventuras espirituais no terreiro. Indo lá, tem uma aventurinha ali espiritual, né? Não, nós somos seres espirituais tendo uma aventura material. Estamos mergulhados na carne temporariamente, né? Então, ter medo deles é ter medo da gente mesmo, né? Afinal de contas, nós não somos isso aqui, mas de jeito nenhum. Olha, padeiro hoje não passou, que estranho, todo vídeo meu tem padeirão. No próximo ele aparece. Então tá bom, olha. Ó, a buzina. Chegou no final, mas chegou. Então tá bom, olha. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Espero vocês, tá bom? Beijo, até lá. Tchau!